Nas histórias de hoje, seguimos 5 pessoas cujos erros fatais transformaram suas casas em terrenos de caça para predadores mortais. Desde um agente imobiliário da Flórida, que se sentou muito perto da beira da água, até um trabalhador de uma vinha na Califórnia, cuja garagem virou um campo de alimentação de um urso. Mas primeiro, começamos no Alasca, onde uma janela aberta transformou uma noite tranquila em um pesadelo. Era 14 de julho de 2016, em Anchorage, Alasca, onde as noites de verão se estendiam infinitamente sob o sol da meia-noite. A modesta casa de madeira de Vardo Platte estava situada entre imponentes árvores de abeto nos arredores arborizados da cidade. Um refúgio tranquilo para um mecânico de diesel aposentado de 63 anos. A propriedade fazia fronteira com uma densa selva onde ursos pardos vagavam livremente, suas formas maciças ocasionalmente avistadas por moradores que sabiam manter distância. Platte viveu uma vida solitária, mas contente, passando seus dias pescando nos rios próximos que tornaram o Alasca famoso. O freezer dele estava sempre cheio de salmão fresco, a recompensa de inúmeras horas lançando linhas nas águas correntes. Durante as noites quentes de verão, ele se sentava à mesa da cozinha, consertando equipamentos de pesca, enquanto a televisão fazia barulho ao fundo. O calor opressivo daquele julho o obrigou a adotar um hábito que se provaria fatal, deixando a janela da cozinha no térreo parcialmente aberta para capturar qualquer brisa refrescante que passasse pela floresta. O mecânico aposentado era conhecido em todo o seu bairro como uma pessoa de hábitos, levantando-se cedo todas as manhãs para cuidar do seu pequeno jardim antes de ir para os seus lugares favoritos de pesca. Seu comportamento tranquilo e rotina previsível faziam com que ele fosse respeitado entre os locais, que frequentemente o viam caminhando para o rio com sua caixa de pesca nas mãos. Os vizinhos frequentemente comentavam sobre o forte cheiro de peixe que vinha de sua propriedade, especialmente durante as sessões de limpeza, quando ele processava salmão na varanda dos fundos. Naquele verão, as corridas de salmão caíram para números incomumente baixos, forçando predadores famintos a se aventurarem mais fundo em áreas residenciais em busca de comida. O cheiro de restos de peixe e embalagens na lixeira da cozinha de Platte criava uma trilha invisível que levava diretamente à sua casa. Os ursos marrons estão entre os animais mais poderosos da América do Norte, com machos adultos pesando até 800 libras e possuindo uma força imensa capaz de destruir estruturas de madeira em busca de comida. Seu excepcional olfato pode detectar fontes de alimentos a quilômetros de distância, tornando-os catadores incrivelmente eficientes, além de caçadores. Sua inteligência lhes permite resolver problemas quando obstáculos se interpõem entre eles e uma refeição, muitas vezes aprendendo a abrir portas não trancadas ou invadir cabanas contendo comida. Esses enormes animais podem correr a velocidades de 56 km por hora, apesar de seu tamanho, e possuem garras medindo até 10 centímetros de comprimento, capazes de desferir golpes devastadores. Por volta de 1h30 da manhã, um urso pardo macho enorme surgiu da linha das árvores, seguindo o aroma irresistível de salmão que aumentava de intensidade à medida que se aproximava da propriedade de Platte. O animal moveu-se silenciosamente pelo quintal até chegar à parte de trás da casa. Atraído pelo cheiro vindo do lixo da cozinha, o urso começou a arranhar a porta dos fundos e a moldura da janela próxima. Sentindo a abertura, o urso forçou sua enorme cabeça pela janela da cozinha, parcialmente aberta. Depois, ampliou a moldura com vários golpes poderosos de seus membros anteriores, até que a madeira estilhaçou e o vidro se quebrou, criando uma abertura grande o suficiente para o animal entrar. A cozinha explodiu em caos, enquanto o urso imediatamente começou a rasgar sacos de lixo, consumindo cada pedaço de restos de peixe que conseguia encontrar. Recipientes de plástico espalhados pelo chão, enquanto as poderosas garras do animal rasgavam as embalagens como papel. O som de pratos quebrando e móveis sendo virados encheu a casa, enquanto o urso vasculhava os armários em busca de comida. A violenta comoção despertou Platte de um sono profundo em seu quarto, no andar de cima, os sons incomuns cortando seus sonhos. Confuso e desorientado, Platte caminhou pelo corredor de pijama, completamente alheio ao fato de que um enorme urso estava em sua cozinha. Ao descer as escadas que rangiam, os sons aumentaram, mas sua mente sonolenta não conseguiu processar a verdadeira natureza da ameaça que o aguardava. Quando Platte apareceu na porta da cozinha, a enorme cabeça do urso levantou dos lixos espalhados, seus olhos escuros fixando na figura humana. Surpreso com a proximidade, o animal reagiu instantaneamente. Sua enorme pata dianteira chicoteou para fora em um movimento defensivo, atingindo Platte no peito e ombro com força tremenda. O golpe o lançou para trás contra a parede, fraturando costelas e causando ferimentos internos catastróficos. Os ataques de urso geralmente envolvem golpes poderosos em vez de mordidas, e esse único golpe se mostrou devastador. Platte desabou no chão da cozinha, lutando para respirar enquanto o trauma severo e a hemorragia interna sobrecarregavam seu corpo. O urso, ainda focado na comida que encontrou, afastou-se do homem caído e voltou a rasgar o lixo em vez de continuar o ataque. Em questão de minutos, Platte perdeu a consciência, devido aos ferimentos causados pelo enorme animal. O urso permaneceu na cozinha destruída por vários minutos, continuando a se alimentar do lixo que o atraiu para a casa antes de eventualmente sair para a escuridão. Quando vizinhos preocupados contataram as autoridades para uma verificação de bem-estar na manhã seguinte, eles descobriram a casa muito danificada e sinais de que um urso havia invadido durante a noite, levando os oficiais de vida selvagem a investigar o encontro.
A história de Var do Platte foi um triste lembrete de quão rapidamente um encontro com um urso pode se tornar fatal quando um animal assustado reage com força esmagadora. Para Mindra Twig, não era um predador da floresta que ela enfrentava, mas um caçador reptiliano espreitando nas hidrovias da Flórida, que se provaria igualmente mortal quando a escuridão caísse. Era 3 de setembro de 2017, em Naples, Flórida, onde o ar úmido da noite pairava pesado sobre os sistemas de canais residenciais que serpenteavam pela comunidade à beira-mar de alto padrão. A casa de um andar de Mindra Twig ficava diretamente à beira da água, oferecendo vistas deslumbrantes do estreito canal que se conectava ao maior sistema do rio Caloosahatchee. A corretora de imóveis de 52 anos havia comprado a propriedade especificamente por sua localização privilegiada, atraída pelas noites tranquilas que poderia passar em seu pátio, nos fundos, com vista para as águas escuras. Twig era conhecida por toda a vizinhança como uma profissional dedicada que trabalhava longas horas mostrando propriedades no sudoeste da Flórida. As suas noites eram sagradas, um momento em que ela relaxava do estresse das concorridas negociações imobiliárias, sentando-se sozinha na sua varanda com um copo de vinho, assistindo ao pôr do sol refletir na superfície do canal. A porta de vidro deslizante entre a sala de estar e a varanda ficava aberta na maioria das noites, permitindo que o ar fresco da noite passasse pela casa enquanto ela relaxava do lado de fora. O sistema de canais havia sido escavado através de áreas úmidas naturais décadas antes, criando uma via navegável artificial que dividia o que antes havia sido um habitat principal de jacarés. Os moradores locais estavam bem cientes de que os jacarés americanos frequentavam essas águas, com avistamentos relatados regularmente por proprietários que já estavam acostumados a compartilhar seus quintais com esses predadores antigos. Avisos colocados em toda a comunidade lembravam os residentes de manter distâncias seguras da beira da água, principalmente durante a noite, quando os jacarés estavam mais ativos. Naquela noite em particular, Twig voltou para casa exausta de um dia difícil de visitas a propriedades que não deram certo. Ela se acomodou em sua rotina habitual, trocando de roupa para algo confortável e se preparando para passar a noite no pátio, apesar da hora avançada. A paisagem da propriedade se estendia até a beira do canal, sem qualquer barreira ou cerca, entre a área de estar e a água. Uma característica de design que maximizava as vistas do litoral, mas eliminava qualquer proteção contra a vida selvagem aquática. Os jacarés americanos são predadores de topo que permaneceram praticamente inalterados por milhões de anos, perfeitamente adaptados à vida em ambientes de água doce. Machos adultos podem atingir comprimentos de até 14 pés e pesar mais de 1.000 libras, com músculos da mandíbula capazes de gerar forças de mordida superiores a 2.500 libras por polegada quadrada. Esses répteis são caçadores oportunistas que costumam ficar imóveis na água perto das margens antes de atacar com velocidade explosiva. Por volta das 11h40 da noite, um jacaré macho de cerca de 9 pés flutuava quase imóvel ao longo da margem do canal, a poucos metros do quintal de Twig. Seus olhos e narinas mal rompem a superfície enquanto observa a linha da costa onde ela estava perto da beira da água. Jacarés raramente viajam longas distâncias em solo seco para caçar. Em vez disso, eles esperam perto da linha d'água onde animais de presa se aproximam da costa. Twig, sem saber, se aproximou a poucos metros do canal enquanto olhava para a água escura, colocando-se diretamente no alcance de ataque do réptil. Sem aviso, o predador massivo explodiu do canal. O jacaré avançou da água e fechou suas mandíbulas ao redor de sua perna, logo acima do tornozelo. A mordida não quebrou o osso instantaneamente, mas a pressão esmagadora e o impulso para trás derrubaram Twig violentamente de seus pés em direção à margem do canal. Quando ela atingiu o chão, o réptil imediatamente começou a puxar. Ataques de jacaré são construídos em torno de um objetivo: arrastar a presa para a água. Com poderosos empurrões para trás de seu corpo e cauda, o réptil puxou Twig pela grama em direção ao canal antes que ela pudesse se recompor. Ela arranhou o chão e tentou segurar os móveis do pátio, mas a força do animal era esmagadora. Em segundos, o jacaré a puxou até a beira do canal. O réptil ajustou sua presa mais acima em sua perna e a arrastou diretamente para a água, onde os jacarés têm sua maior vantagem. A superfície do canal irrompeu em um movimento violento. Uma vez submerso, o jacaré iniciou o infame giro mortal, girando seu corpo em rotações poderosas, projetadas para rasgar a carne e desorientar a presa. O movimento torceu Twig debaixo d'água, enquanto o réptil mantinha seu aperto esmagador. A água se agitou violentamente, enquanto o réptil girava repetidamente. Na maioria dos ataques fatais de jacarés, as vítimas sucumbem não apenas a ferimentos traumáticos, mas a afogamento, enquanto o animal as mantém debaixo d'água. Twig foi forçado a ficar submerso repetidamente, enquanto o predador continuava seu ataque rolante. Em questão de minutos, a luta parou. O jacaré permaneceu no canal com sua presa durante toda a noite, seguindo seu instinto natural de armazenar comida debaixo d'água até estar pronto para se alimentar. Vizinhos preocupados descobriram evidências do ataque na manhã seguinte, quando notaram a paisagem perturbada e marcas de arrasto levando diretamente da margem do canal. Oficiais da vida selvagem imediatamente iniciaram uma investigação, mobilizando equipes especializadas para localizar e remover o jacaré responsável do sistema de canais. O incidente gerou novos alertas de segurança em todas as comunidades à beira-mar de Naples e provocou debates sobre o desenvolvimento residencial em habitats naturais de jacarés.
A trágica morte de Mindera Twig destacou os perigos inerentes de viver ao lado dos predadores de topo da Flórida, onde chegar muito perto da beira da água à noite pode colocar uma pessoa diretamente ao alcance de um dos répteis mais poderosos da América do Norte. Para Kesten Flack, a ameaça não viria da água, mas das sombras de seu próprio porão, onde um leão da montanha encontrou o esconderijo perfeito para lançar seu ataque mortal. Era 22 de maio de 2015, nas colinas ondulantes nos arredores de Missoula, Montana, onde densas florestas se estendiam infinitamente em direção à divisão continental. A casa modesta de Kesten Flack ficava em 5 acres de terra parcialmente desmatada, cercada por um deserto que servia como um corredor natural para cervos, alces e os predadores que o seguiam. O carpinteiro de 34 anos escolheu este local remoto por sua privacidade, compartilhando a propriedade com sua namorada, que trabalhava como técnica veterinária na cidade. Flack era conhecido em toda a comunidade local de construção como um artesão habilidoso que se especializava em marcenaria personalizada e restauração. A oficina no porão dele continha ferramentas manuais, madeira e projetos inacabados que refletiam sua dedicação à marcenaria tradicional. A casa era uma estrutura mais antiga que Flack estava reformando, incluindo uma porta externa do porão que fornecia acesso direto à sua oficina do quintal. A propriedade fazia fronteira com uma trilha natural usada por cervos para se moverem entre áreas de alimentação, criando uma atividade da vida selvagem que passava a poucos metros da casa. Aquela primavera trouxe avistamentos incomuns de leões da montanha em todo o Vale de Missoula, à medida que o desenvolvimento em expansão empurrava os grandes felinos para um contato mais próximo com áreas residenciais. As autoridades locais de vida selvagem emitiram avisos sobre trancar as portas e trazer os animais de estimação para dentro de casa à noite. A porta do porão estava dando problemas para Flack por semanas, seu velho mecanismo de tranca falhando em engatar corretamente, apesar das repetidas tentativas de reparo. Em dias de trabalho agitado, ele costumava esquecer de verificar se a porta tinha fechado corretamente, deixando-a vulnerável a ser empurrada pelo vento ou por animais selvagens. Sua namorada mencionou a trava defeituosa várias vezes, expressando preocupação sobre o risco de segurança que isso representava em sua localização isolada. Os leões da montanha são os predadores furtivos mais eficientes da América do Norte, capazes de se mover através de florestas densas sem fazer barulho. Machos adultos podem pesar até 220 libras e medir 8 pés do nariz à cauda, com pernas traseiras poderosas que lhes permitem saltar verticalmente até 15 pés. Suas garras retráteis e estrutura muscular os tornam perfeitamente adaptados para a caça de emboscada, e geralmente atacam presas ao ar livre usando o elemento surpresa. Durante a noite de 21 de maio, um grande leão da montanha macho estava seguindo cervos mula ao longo da borda da floresta perto da propriedade de Flack. Os cervos se moveram pela trilha de caça, que passava a poucos metros da casa, deixando um forte rastro de cheiro que mantinha o predador circulando a clareira até as primeiras horas da manhã. Em vez de se aproximar da casa, a onça parda permaneceu escondida na linha das árvores, onde a vegetação e as sombras forneciam uma cobertura perfeita para emboscadas. Logo após o nascer do sol, por volta das 6h20 da manhã, Flack saiu para pegar seu cinto de ferramentas antes de ir trabalhar. Em vez de caminhar diretamente até a porta do porão, ele seguiu o caminho estreito que corria ao longo da borda da linha das árvores, onde a trilha de caça cruzava a parte de trás de sua propriedade. A grama estava úmida com o orvalho da manhã, e a floresta ao lado dele estava densa com arbustos e troncos caídos. Ele parou perto da borda da trilha para olhar em direção à floresta, onde trilhas frescas de veado haviam cortado o solo macio durante a noite, sem saber que a onça parda estava observando de um matagal denso a apenas 20 jardas de distância. Quando Flack se virou ligeiramente para longe da floresta, o leão da montanha iniciou seu ataque. O predador explodiu do matagal em um borrão de músculos e pelagem marrom clara, cobrindo a distância em 2 saltos poderosos. Antes que Flack pudesse reagir, o puma bateu em suas costas e ombros, jogando-o para frente no chão próximo à borda da trilha. As poderosas patas dianteiras do puma envolveram seu torso, enquanto suas garras traseiras cravavam-se em suas costas para manter o controle. Em um único movimento fluido, o predador deslocou suas mandíbulas para a garganta de Flack, apertando com força esmagadora. Pumas geralmente matam presas grandes, mordendo a garganta e sufocando a vítima enquanto mantém o controle. Preso sob o peso e os poderosos membros anteriores do animal, Flack lutou brevemente enquanto a onça parda apertava seu aperto ao redor de seu pescoço. O predador manteve a mordida na garganta por vários minutos, cortando o fluxo de ar enquanto a vítima era incapaz de se libertar da força do animal. O ataque durou apenas alguns momentos de luta violenta antes que o aperto sufocante do puma o dominasse. Assim que a vítima parou de se mover, o predador afrouxou a pressão, mas permaneceu sobre o corpo, alerta e ouvindo qualquer perturbação. Quase imediatamente, o leão da montanha agarrou a roupa perto do ombro e começou a arrastar o corpo em direção à linha de arbustos próxima. Usando puxões poderosos de suas patas dianteiras, o predador arrastou a vítima vários metros para fora da trilha e, parcialmente, para o interior da vegetação rasteira da floresta, onde galhos caídos e vegetação densa proporcionavam camuflagem. As marcas de arrasto iam da borda da clareira até as árvores, desaparecendo sob a cobertura densa, onde os pumas geralmente escondem a presa antes de se alimentarem. A namorada de Flack descobriu a cena horrível horas depois, quando verificou sua ausência incomumente longa. Mais tarde, os investigadores encontraram solo mexido ao longo da trilha do jogo, sinais da emboscada na borda da floresta e marcas de arrasto levando diretamente para as árvores. Oficiais da vida selvagem confirmaram que o ataque era consistente com uma emboscada de puma ao longo de um corredor de viagem natural usado por cervos.
A morte de Cassie Flack serviu como um trágico lembrete de que até mesmo espaços ao ar livre conhecidos nas bordas da floresta podem se tornar perigosos quando grandes predadores seguem suas presas próximas às casas humanas. Para Abdul Rahman, o perigo não viria de uma emboscada na floresta, mas entraria por uma porta desprotegida no meio da noite, trazendo o terror dos Sundarbans diretamente para a casa de sua família. Era 18 de agosto de 2018, em uma remota aldeia marginal ao longo do delta de Sundarbans, em Bengala Ocidental, Índia, onde o poderoso rio Ganges encontra a Baía de Bengala através de um labirinto de vias navegáveis de maré e densas florestas de mangue. A modesta casa de um cômodo de Abdul Rahman ficava na beira deste deserto implacável, construída de madeira desgastada e metal ondulado, assim como dezenas de outras casas que pontilhavam o perímetro da aldeia. O pescador de 41 anos viveu toda a sua vida nesse equilíbrio precário entre a civilização e um dos ecossistemas mais perigosos do mundo. Rahman apoiava sua esposa e 2 filhos pequenos através de expedições diárias de pesca nos rios de maré que serpenteavam pelos Sundarbans, navegando por águas traiçoeiras onde crocodilos de água salgada e cobras venenosas representavam ameaças constantes. Seu pequeno barco de madeira desaparecia nos canais de manguezais antes do amanhecer, retornando todas as noites com o que quer que as águas perigosas tivessem proporcionado de pesca. A sobrevivência da família dependia inteiramente dessas viagens diárias em um território compartilhado com os tigres de Bengala. A aldeia vivia em um estado de vigilância constante, pois tigres regularmente saíam das florestas de mangue para as áreas residenciais sob o manto da escuridão. Os moradores locais desenvolveram protocolos de segurança rigorosos ao longo de gerações de coexistência com esses predadores mortais, incluindo a prática crítica de barricadar portas com vigas de madeira pesadas antes de dormir. A frágil construção da maioria das casas oferecia pouca proteção contra um tigre determinado, tornando essas medidas de segurança noturnas a diferença entre a vida e a morte. Naquela noite em particular, Rahman havia retornado da pesca mais tarde do que o habitual, após lutar com redes danificadas em correntes de maré fortes. Exausto do longo dia na água, ele havia comido uma refeição simples com sua família antes de se deitar em seu tapete de dormir enquanto a escuridão caía sobre a aldeia. Com o cansaço, ele não conseguiu garantir a porta da frente com a viga de suporte pesada que normalmente a impedia de ser aberta, deixando sua família vulnerável aos predadores que rondavam as ruas da vila após a meia-noite. Os tigres de Bengala estão entre os grandes felinos mais poderosos e inteligentes do mundo, com machos adultos pesando até 660 libras e medindo mais de 9 pés de comprimento. Esses predadores de topo possuem visão noturna muito superior à dos humanos e podem se mover através de vegetação densa com um silêncio notável, apesar de seu tamanho maciço. Seus poderosos maxilares e longos dentes caninos são projetados para dar mordidas fatais que sufocam a presa ou cortam nervos críticos. Nos Sundarbans, esses tigres se adaptaram para caçar em ambientes de maré e perderam muito do medo natural de humanos. Por volta das 2h10 da manhã, uma grande tigresa de Bengala emergiu da floresta de manguezais e começou a se mover pela aldeia, seguindo trilhas de cheiro e investigando oportunidades de presas potenciais. O predador se aproximou da casa de Rahman e testou a porta da frente com sua enorme pata, descobrindo que ela abria facilmente sem a tranca de madeira no lugar. O tigre empurrou a porta e entrou no único cômodo onde a família dormia em esteiras de palha. A presença do tigre imediatamente acordou Abdul Rahman, que se levantou de sua esteira ao ver o enorme predador se movendo silenciosamente pelo chão de terra. No escuro, ele mal conseguia distinguir a enorme forma listrada se aproximando dele com intenção mortal. O tigre reagiu ao movimento dele com uma velocidade impressionante, avançando e agarrando seu pescoço com suas mandíbulas poderosas. O tigre apertou o pescoço dele, esmagando a traqueia, enquanto seus longos dentes caninos penetravam profundamente ao longo do lado da garganta, cortando a medula espinhal na base do crânio. A pressão da mordida colapsou a via aérea e cortou os sinais nervosos que controlavam seu corpo, causando um trauma interno massivo e paralisia imediata. O corpo de Rahman ficou mole enquanto a tigresa mantinha sua mordida, garantindo que a mordida mortal tinha cumprido seu propósito. A tigresa então fechou suas mandíbulas firmemente ao redor do pescoço de Rahman e começou a arrastar seu corpo sem vida em direção à porta aberta, seguindo seu instinto de remover a presa do espaço confinado. Seus ombros poderosos puxaram o corpo pelo chão de terra e para fora na rua da vila, deixando um rastro escuro que marcava o caminho do ataque. Uma vez fora, o tigre continuou arrastando o corpo pelo pescoço em direção à vegetação próxima à borda da vila, buscando cobertura onde pudesse se alimentar sem ser perturbado. Ela puxou o corpo para a sombra das raízes do mangue e começou a se alimentar, usando suas garras e dentes para abrir o torso enquanto permanecia alerta para qualquer ameaça ou distúrbio. A esposa e os filhos de Rahman permaneceram congelados de terror durante todo o ataque, muito amedrontados para se mover ou gritar enquanto a tigresa completava seu trabalho mortal. Eles esperaram em silêncio até que o predador partisse com o corpo antes de alertar outros moradores sobre a tragédia que havia ocorrido em sua casa. Os anciãos da aldeia descobriram as marcas de arrasto levando para os manguezais na manhã seguinte, confirmando os piores temores da comunidade.
Os oficiais florestais locais iniciaram uma investigação imediata e mobilizaram equipes de rastreamento para localizar o tigre responsável, embora o terreno denso de manguezais tornasse a perseguição extremamente difícil. A história de Abdul Rahman foi um lembrete comovente de como os Sundarbans poderiam rapidamente tirar uma vida quando uma medida de segurança falhava. Para Zeb Drunt, o perigo não viria dos lendários tigres da Índia, mas de um urso preto faminto, atraído pelas abundantes ofertas da temporada de colheita, armazenadas descuidadamente em sua garagem na Califórnia. Era 9 de outubro de 2015, nas colinas ondulantes do condado de Sonoma, Califórnia, onde fileiras intermináveis de vinhedos se estendiam pela paisagem durante o pico da temporada de colheita. A casa alugada de Zeb Drunt estava situada entre várias vinícolas estabelecidas, cercada pelo aroma de uvas amadurecendo e pela constante atividade dos trabalhadores sazonais. O trabalhador da vinha de 28 anos compartilhava a casa modesta com 2 colegas de trabalho, todos empregados por vinícolas locais que dominavam a economia da região. Drunt tinha se mudado para a Califórnia do meio-oeste 3 anos antes, atraído por trabalho estável na indústria do vinho e o apelo de viver entre vinhedos cênicos. Seus dias eram passados colhendo uvas sob o intenso sol de outono e carregando-as em caminhões destinados às instalações de processamento. O trabalho era fisicamente exigente, mas gratificante, oferecendo-lhe a oportunidade de fazer parte da cultura vinícola da Califórnia. A casa vinha com uma garagem separada que os colegas de quarto usavam para armazenamento, especialmente durante a época da colheita, quando traziam sacos de uvas excedentes e restos de comida descartados dos vinhedos para casa. Os ursos eram bem conhecidos no condado de Sonoma, aventurando-se regularmente das colinas florestadas durante o outono para procurar comida. Os moradores locais já estavam acostumados a proteger o lixo e remover atrativos, mas os ocupantes temporários da casa alugada não estavam tão familiarizados com essas precauções. Drunt havia desenvolvido o hábito de deixar a porta da garagem parcialmente aberta durante a noite, para permitir a circulação de ar em torno das uvas armazenadas e dos resíduos de alimentos, sem saber que essa prática criava um farol irresistível para a vida selvagem faminta. Seus colegas de quarto mencionaram ter visto pegadas de urso e ouvido barulhos à noite, mas a cansativa carga de trabalho deixava pouco tempo para resolver questões de segurança. Os ursos negros americanos são onívoros altamente inteligentes que podem pesar até 600 libras e medir 7 pés de altura quando estão em pé sobre as patas traseiras. Apesar do nome, sua pelagem pode variar de preto a marrom e canela, e possuem um olfato extraordinário capaz de detectar fontes de alimento a quilômetros de distância. Esses animais poderosos são excelentes escaladores e corredores rápidos, capazes de atingir velocidades de 30 milhas por hora. Os ursos negros geralmente evitam humanos, mas podem se tornar perigosos se assustados a curta distância perto de alimentos. Pouco depois da meia-noite, um grande urso negro macho desceu das colinas próximas, seguindo o cheiro de uvas e restos de comida que vinham se acumulando na propriedade de Drunt por semanas. O urso se aproximou da garagem parcialmente aberta e se espremeu pela abertura, descobrindo imediatamente uvas fermentadas, frutas descartadas e restos de comida espalhados pelo chão de concreto. O urso começou a consumir tudo que era comestível ao seu alcance, rasgando sacos plásticos e recipientes com poderosas garras. O barulho de objetos caindo ecoou pela garagem enquanto o animal derrubava prateleiras de armazenamento e virava caixas procurando mais comida. Os sons prolongados de batidas eventualmente acordaram Zeb Drunt em seu quarto, no andar de cima. Confuso e desorientado, ele desceu para investigar o que presumiu ser uma invasão. Ele passou pela cozinha e abriu a porta que levava à garagem, acendendo as luzes do teto sem perceber o perigo lá dentro. A iluminação repentina assustou o urso que se alimentava. Os ursos negros geralmente fogem quando são surpreendidos, mas a garagem estreita e o humano bloqueando a porta limitaram sua rota de fuga. O animal levantou a cabeça das uvas espalhadas e soltou um forte bufado, balançando a cabeça de um lado para o outro enquanto estalava as mandíbulas, uma exibição clássica de advertência destinada a intimidar uma ameaça percebida. Drunt congelou na porta enquanto o enorme animal se virava para ele. Por um momento, o urso hesitou, pisando no chão de concreto e avançando rapidamente em um movimento de blefe antes de parar abruptamente. A uma distância tão próxima, com a única saída parcialmente bloqueada, a agitação do urso aumentou. Quando Drunt instintivamente recuou na entrada, o movimento desencadeou uma reação defensiva. O urso avançou com uma explosão súbita de força. O enorme corpo do urso colidiu com Drunt, jogando-o no chão de concreto. Em vez de uma mordida fatal, o urso começou um ataque defensivo caótico, mordendo repetidamente seus braços e ombros, enquanto golpeava com suas garras. Suas garras rasgaram roupas e pele, abrindo lacerações profundas pelo torso e antebraços, enquanto Drunt tentava proteger a cabeça. Mordidas esmagadoras no ombro e parte superior do peito causaram trauma severo e sangramento intenso, enquanto o peso do animal brevemente o prendeu ao chão. Após vários segundos de luta violenta, o urso se afastou assim que a ameaça parou de se mover. Com o caminho livre, o animal passou correndo por Drunt e fugiu da garagem para os vinhedos ao redor. Drunt estava gravemente ferido no chão da garagem, sofrendo de grande perda de sangue, múltiplas lacerações profundas, ossos esmagados no ombro e choque traumático. Seus colegas de quarto no andar de cima foram acordados pelos barulhos de batidas, mas inicialmente presumiram que ele estava lidando com um assalto ou uma invasão de guaxinins. Quando os sons pararam e Drunt não respondeu, eles contataram as autoridades. Deputados e socorristas chegaram minutos depois e encontraram a garagem em desordem, com sinais claros de um encontro com um urso e Drunt gravemente ferido no chão. Paramédicos o levaram rapidamente para um hospital próximo.
Apesar de uma cirurgia de emergência e cuidados intensivos, Drunt posteriormente morreu devido a complicações relacionadas à perda severa de sangue e ferimentos internos sofridos durante o ataque. Oficiais de vida selvagem, posteriormente, confirmaram que um urso negro foi atraído por resíduos alimentares armazenados de forma inadequada na garagem. O animal não foi encontrado dentro do prédio e já havia retornado para as colinas próximas. O incidente chocou a comunidade do condado de Sonoma e gerou novos avisos dos oficiais da vida selvagem sobre a necessidade de proteger as fontes de alimento durante a temporada de colheita. Obrigado por assistir. Quer ver mais? Clique na sua tela agora.